Glória a Deus, aleluias. Queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 12. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que formularam esse convite na pessoa do nosso amado irmão presbítero Felipe. Deus abençoe em nome de Jesus, meu amado irmão. Sou grato a Deus por estar aqui com os irmãos para glorificar ao Senhor, conhecendo esse povo abençoado e poder entregar uma palavra de Deus também para a igreja, amém? Deixo um abraço também para o pastor Davi, amém? Glórias a Deus. É impossível não lembrar do pastor Davi e lembrar da mocidade, né? Mas eu louvo a Deus e deixo um abraço para o pastor Davi e louvar a Deus também pela vida dos companheiros que estão ajudando, né? Nosso irmão Abner e também nosso irmão Luiz, né? Que ajuda os nossos companheiros, em nome de Jesus, aqui na Umadeb, para amenizar a Umadeb também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E, irmãos, eu considero jovem, tá? Sou jovem, né? Apesar de estar dirigindo congregação já há bastante tempo, há quase 10 anos dirigindo igreja, e aí o Felipe me perguntou e me fez lembrar. Você imagina, Felipe, há 10 anos atrás, chegando na primeira congregação, você imagina, irmão, com uns 20 quilos a menos, né? O Roberto que eu diga, né, Roberto? Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus por isso, porque teve pastores que nos investiram em nós, e eu louvo a Deus pela vida do jovem que está aqui, e também pela vida do nosso irmão Wallace, que estava me recebendo lá com guarda-chuva, não é? Isso é uma bênção, irmãos. E começa assim, no culto da mocidade, tendo a oportunidade, como a irmã da congregação que veio aqui, e muitas vezes a gente, quando é convidado na sede, a gente treme, não é? Mas é devagarzinho e Jesus vai abençoando, e de repente você está servindo o corpo de Cristo, e Deus te dando um ministério fecundo, jovem, e abra-se para isso, tá? E que Deus fará grandes coisas através da vida de vocês. Romanos, capítulo de número 12. Vocês encontraram? Romanos, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Diz assim, é bem simples, o texto conhecidíssimo dos jovens, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos repetir o verso 2 em voz uníssona, como voz de muitas águas do mar, como um coro bem forte. Eu tenho que dar zoom, tá? Porque eu enxergo muito mal, então eu tenho que dar zoom, o óculos me ajuda muito, mas, né? Então vamos lá, no 3, nós vamos repetir o verso de número 2, 1, 2, 3, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Quantos querem experimentar o melhor de Deus? Amém? Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, o texto que nós tomamos por base, ele fala acerca da transformação, e por falar da transformação, Paulo escreve uma das epístolas mais teológicas que o apóstolo escreveu. Das 13 que ele escreveu, é a mais teológica, que tem conteúdos preciosíssimos. Por que não falar da justificação? Por que não falar da santificação? Por que não falar da regeneração? Ele vai falando de algo bem doutrinário, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. E quando chega no capítulo de número 12, ele começa a falar algo mais prático.
Ele começa a falar algo mais específico, mais prático, mais não tanta teoria teológica, mas ele vai começar a colocar aquilo que é explicado de forma bem sistemática em prática. E então ele começa dizendo: rogo-vos, ou numa outra versão, portanto, ou seja, depois que eu falei isso tudo, com a ajuda aqui do meu amanuense, do meu escritor aqui, o Tércio, depois que nós tratamos de tudo isso, agora vocês precisam colocar tudo isso em prática. Vocês precisam agora fazer com que essas verdades doutrinárias se tornem vivas na vida de vocês, porque senão fica uma distância muito grande daquilo que é doutrinário, daquilo que se ensina com a prática do dia a dia. E nós precisamos de ortodoxia, ou seja, de uma crença reta, correta, mas nós precisamos de ortopraxia também, ou seja, de uma conduta, uma prática correta. E para isso Paulo utiliza de forma muito linda esses dois versículos. O primeiro versículo falando acerca do culto e o segundo versículo falando acerca dessa transformação. Por que não dizer, meus amados irmãos e jovens, que nós estamos sofrendo influências todos os dias, ou seja, nós estamos sofrendo influências que está transformando o nosso ser, o nosso caráter dia a dia, ou para pior ou para a melhor. Porém, lembra de uma coisa: Deus nos criou por um propósito. Quando você vai lá no início em Gênesis, você vai observar que Deus nos criou com um propósito. E a Bíblia, ela pode ser resumida em 4 aspectos: criação, queda, redenção e consumação. Você já ouviu isso na escola dominical? Criação, queda, redenção e consumação. E você vai observar que quando Deus cria o ser humano, Deus cria segundo a sua imagem e semelhança. Mas houve um problema no meio do caminho. Houve um problema porque o pecado entrou no mundo e o ser humano caiu. E a imagem e semelhança que estava impressa em todo ser humano, e quando eu falo imagem e semelhança, não refiro-me à imagem num aspecto visual somente, não, eu estou falando imagem e semelhança no sentido de que Deus nos dotou de espiritualidade, Deus nos dotou de racionalidade, Deus nos dotou de intelectualidade. Nós somos capazes de ter decisões, tomar decisões, nós temos volitude, vontade, ou seja, nós temos a capacidade de discernir as coisas, e também Deus nos deu essa parte espiritual, que nos dá a capacidade de comungar com Ele, de se relacionar com Ele. E assim era o ser humano: acesso direto a Deus, relacionamento direto com Ele. Todo o aspectos de escolha do ser humano até então, o desejo do ser humano até então, a vontade do ser humano até então, era tudo para agradar a Deus. Mas o homem, ele quis viver alienado de Deus, ou seja, virar as costas para Deus. E então aconteceu o pecado, e com a queda tem as consequências. Essa criação perfeita e que foi deteriorada, que foi deformada por causa da queda. Ou seja, o propósito de Deus para o ser humano, como a irmã falou aqui, que é a adoração, ou seja, glorificar a Deus em todos os aspectos da vida, agora é deformado, conforme Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas lá no Gênesis capítulo 1, no versos de número 1 e 2, eu já vejo uma palavra profética inserida naquele texto, que é uma narrativa histórica, ou seja, está falando da criação, mas eu vejo ali Deus falando algo que haveria de acontecer também com a raça humana, aquilo que é dito lá em Gênesis 3:15, o que? A terra era
terra sem forma e vazia. Mas Deus não cria nada sem forma e vazia. Isaías 45:18 vai dizer que Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas criou para ser habitada. Ou seja, Deus criou a terra com um propósito este que Deus cria para que o homem pudesse, ou o ser humano pudesse habitar. Mas aconteceu algo, e aí tem diversas interpretações, que fez com que a terra, que Deus criou perfeita, conforme Isaías 45:18, ela ficasse deformada, ela ficasse vazia, ela ficasse na escuridade. Mas o texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. O que é isso? No meio do caos, no meio do nada, no meio da escuridão, no meio do vazio, estava o Espírito de Deus sobre, como a águia que está sobre os ovos, para chocar, para trazer vida, para trazer existência, para tornar algo que está em caos, ele fica em ordem. Aquilo que está vazio, ele vai preencher. E ele está dizendo algo para nós, que aquilo que ele criou, que era perfeito e tornou-se sem forma e vazia, não iria ficar, porque o Espírito estava se movendo, e aonde o Espírito move sobre, não fica da mesma forma. Aleluia! E quando ele está se movendo, ele vai transformar o caos em ordem, e ele vai preencher o vazio. Assim era eu e você. Deus nos criou perfeito, mas estávamos no caos, ou seja, distorcidos. Fomos modificados. Aquilo que Deus criou perfeito foi modificado. E agora o Espírito de Deus veio sobre a sua vida. Você que era vazio e procurava coisas para preencher o seu interior, para trazer significado para a sua vida, para que você pudesse ter uma identidade. E então você procurava em diversos lados para tentar se preencher. Mas o Espírito Santo veio, e é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e te convenceu. E você levantou as suas mãos em forma de rendição e disse: eu me rendo, eu não consigo sozinho. Como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas quando você se rende, e conforme está lá no 8:1 de Romanos, que vai dizer assim: mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no 8:14 ele vai dizer: agora esses não vivem mais de acordo com a vontade deles, mas eles são conduzidos pelo Espírito Santo, e agora não fazem mais as suas vontades, mas fazem a vontade de Deus. E aí nós vamos observar e entender o texto lá de Romanos capítulo 12, porque aquilo que era perfeito, que Deus criou e que ficou deformado, Deus tem um plano, um propósito redentivo. A terceira parte, criação, queda, redenção. Gênesis 3:15, a semente da mulher que seria ferida no calcanhar, mas viria a ferir a serpente. Logo, há uma esperança para o ser humano caído, para o jovem caído, que luta com a sua natureza. Há uma esperança, porque todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era através de animais que por substituição morria no lugar do pecador, porque a alma que pecar, esta morrerá. Você está estudando na escola dominical, eu sei que a dos jovens é diferente, mas os adultos estudaram, responsabilidade individual. Ou seja, todo o sistema sacrificial é o cordeiro, o animal morre no lugar do pecador, morre no lugar. Mas tem dois sacrifícios que são diferenciados. Quais sacrifícios? Aqui Paulo vai dizer: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão e misericórdia. Ele faz um rogo, ele
exclama um rogo da sua alma, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos. Quais sacrifícios vivos que existem no Antigo Testamento? Na velha aliança, primeiro Isaac. Deus recebe o sacrifício, mas Isaac não morreu, mas o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Já apontava para o segundo sacrifício vivo, que é Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque alguém morreu. Hebreus vai dizer, agora não são sangue de touros, de bode, que purifica os pecados, mas de uma vez por todas, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E como é o culto do crente hoje? O culto do crente hoje é, porque teve um sacrifício morto que está vivo, eu posso me apresentar vivo para morrer no altar. De que forma? O culto é, eu me apresento o corpo, mas não é o corpo só, o coração, como alguns dizem. Deus só quer o coração, não. É a integralidade, espírito, alma e corpo. Você é assembleano, você é tricotômico. Você acredita na tricotomia, espírito, alma e corpo. Ou seja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e 23. As três partes que compõem o ser humano é santo. E o que você vai apresentar? De que forma? Você vai entrar na presença de Deus como o ofertante entrava no Antigo Testamento para oferecer aquele sacrifício, entregava na mão do sacerdote. E uma vez o animalzinho na mão do sacerdote não poderia colocar de volta, pegar de volta essa oferta da mão do sacerdote. Ela deveria ir para o altar morrer. O que é culto? Versículo 1. Culto é, eu venho. E quem é oferta? É só o meu dinheiro? Não. É só o meu glória? Também não. É só o louvor? Também não. É a integralidade. É o seu espírito, a tua alma e o teu corpo. Ele não abre mão não, eu só quero uma parte. Deus não quer só uma parte, Ele quer você por inteiro. Deus quer a tua criatividade. Deus quer a tua inteligência. Deus quer o teu corpo. Deus quer a vitalidade do teu corpo, jovem. Deus quer a tua força física. Deus, Ele quer o teu espírito. Deus, Ele quer as tuas emoções. E uma vez que você vem aqui para oferecer esta oferta, o culto não é só o seu dinheiro, o seu louvor, mas quando você entra aqui nesta casa, nessa noite, você tem que dizer assim: eu me entrego por inteiro. Estou aqui no teu altar e vim morrer. Eu vim morrer mais uma vez, porque eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então o culto é morte diária, mortificar a carne. Todo dia dizer sim para Deus, sim para Deus, sim para Deus, sim para Deus, sim para Deus. E aí o texto vai dizer que Ele roga pela compaixão, misericórdia. Ele pede que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Lembra, Jesus é o sumo sacerdote, mas Ele também é a oferta. E Ele morre. E porque Ele morreu, eu estou vivo. Mas porque eu estou vivo, eu preciso me entregar diariamente. E essa carne precisa morrer para que eu permaneça vivo. E aí, o texto vai dizer: esse é o culto, aleluia, que agrada a Deus. É um culto um sacrifício vivo, um sacrifício santo, porque não é qualquer animal que poderia ser oferecido. É um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto logikos, racional, com entendimento. Você entrou na igreja, irmão, eu pendurei no ventilador hoje, que benção, irmão, eu gosto também. Eu gosto, e já vou orar daqui a pouquinho, já. Gosto. Mas quando você entra aqui, você precisa entender que você é pecador. E que sem Jesus nós não somos nada.
É aquilo que lá ensinando para minha filha hoje, até lá minha esposa nem meus filhos vieram, mas e falando para minha filha hoje, ensinando ela o Sermão do Monte. O que é pobre de espírito? Eu perguntava para ela. É aquele que reconhece a sua miséria espiritual. E como é feliz aqueles que choram, Pai. Como é feliz aqueles que choram. É aqueles que reconhecem que sem Deus não é nada. Eu sou dependente. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sou dependente. Você entende a sua miséria espiritual, mas você entende também que não há jactância ou orgulho nenhum no teu coração, no sentido de salvação e de adoração, mas existe uma dependência diária ou diurna. O crente não vive do extraordinário, não. O crente vive uma liturgia no ordinário. É um culto no dia a dia. Esse é o culto lógico. Aleluia. E aí o texto vai dizer, Paulo tem uma negativa e uma positiva. E não vos conformeis com esse. Você entendeu? Entendi. Sou um pecador. Sozinho eu não consigo. Sou dependente de Deus. Entendeu? Entendeu. Entregou sua vida? Entregou. Ok. Morrendo a cada dia? Sim. Agora vai ser fácil. Recebi a Cristo, né? Fui justificado, regenerado, nasci de novo. Estou fazendo o processo da santificação. Oh, que maravilha. Que bênção. Acabou a luta. Não. Olha para o lado. Olha para o outro. Abre o teu celular. As redes sociais. Liga a TV. Para no Netflix, na Amazon. Vai à rua, faculdade. Tu vai ver que é uma cultura. Você vai ver que há uma cultura, uma ideologia poderosa que está diariamente atacando. Por quê? Porque aqui Deus está fazendo o trabalho inverso. Deus, Ele criou perfeito. O ser humano caiu. E agora o Espírito Santo, o que ele faz com a terra? Presta atenção na terra que eu falei, hein? O Espírito Santo pairou. E quando ele parou, como a águia que vai chocar sobre os ovos, ele vai trazer a existência. Aquilo que está no caos, ele vai trazer ordem. Aquilo que está vazio, ele vai preencher. Assim ele fez com você. Só que isso é um processo. Lá ele vai dizer, haja luz. E houve luz. Ele vai criando e colocando o que está em caos, em ordem. O que está vazio, ele vai preenchendo. Aquilo que está em escuridão, ele vai dando luz. Aqui na nossa vida cristã é assim. Está deformado? Sim. Chegou aqui arrebentado? Chegou. Aí quando o Espírito veio, Ele perdoou os pecados, justificou, te deu uma nova vida. E agora tem, acabou? Não, santificação. Tem a santificação posicional, porque através de Cristo nós somos santos. Mas tem a santificação gradual, é dia a dia. Dia a dia. E aí o texto vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Há uma coisa que nós temos que fazer, que é negativa e positiva. Não vos conformar. O original aqui, não vos conformeis, é esquematsu. Até aconselho para você, jovem, que estuda a Bíblia, né? Estuda a Bíblia, faz teologia. Oh, que bênção, quer ser um pregador? Vai buscando, vai cavando. Vai. Na palavra-chave, eu observei essa palavra. Na Bíblia, a palavra-chave da CPAD, eu observei lá, esquematsu. O que é isso? É a palavrinha que a gente traduz para o português, esquema. Alguém diz assim, olha, você está entrando na empresa agora, mas aqui o esquema é assim. Ah, você está na facu agora. Se lá vem, não, o esquema é assim, aqui é assim. Não, você tem que se envolver, que aqui é assim, é o esquematsu. Ou seja, a origem da palavra esquema. Se amoldar as formas que o mundo te oferece.
Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, escreve Modernidade Líquida. Talvez vocês, os jovens aí que estão na faculdade, já estudaram Zygmunt Bauman. E ele vai dizer o quê? A modernidade é líquida. As relações são líquidas. As pessoas são líquidas. Por quê? Elas são volúveis. Elas não são sólidas. Elas estão mudando a cada dia. Elas precisam mudar conforme o ambiente que elas estão. Elas precisam se amoldar de acordo com a forma que eles oferecem. E a sociedade, para ela conseguir se manter, as relações conseguir se manter, ela precisa ser líquida, ela não pode ser sólida. Mas a palavra de Deus, a ortodoxia cristã, a Bíblia Sagrada, ela não é líquida, ela é sólida. As verdades inseridas nas Sagradas Escrituras, elas não são volúveis, mutáveis, mas essas verdades são imutáveis, insolúveis. Essas verdades ninguém pode mudar. E o crente, ele tem que se adequar conforme o ambiente. Paulo fala, cuidado. Olha, um dia Eva deu ouvido à serpente, ela se adequou ao sistema da serpente. Cuidado, não se adeque ao sistema desse mundo. Não se adeque às formas que o mundo te dá. Tem diversas formas. Tem forma que a gente tá aí, a ideologia. Você entra na faculdade, os professores, normalmente marxistas, já vêm com as ideologias, as ideias. Não, sabe muito. Eu não sei nada. Então ele está certo e eu estou errado. O meu pastor não sabe de nada. Não, o professor, que é o top, que ele está certo. Vamos lá, comercial. Você tem um carro, não tem? Seu carro é simples, mas o comercial pega, olha o consumismo. E ele fala para você, inconscientemente, que você não é feliz com aquilo que você tem. E lá está uma família sorrindo, bonita, indo viajar com uma SUV nova. E você fala, eu preciso trocar meu carro. O consumismo. Você tem um iPhone 12, já é top, meu. Já é top. Não, eu preciso do 14, Max Pro Rex. Né? Consumismo. Tem mais? Tem muita coisa pra gente falar. Quantas coisas que são sutis. As ideias, a cultura está nos influenciando a cada dia. Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você bebe nas mídias sociais, nos streamings da vida, tudo aquilo que você consome está te influenciando, está te moldando. E o próprio Jesus entendeu isso. O discipulado dele não é 2 aulinhas, o que é batismo, o que é ceia, e depois vai batizar, não. O discipulado de Jesus vem comigo, me segue, anda comigo, você vai aprender comigo no dia a dia. Olha aí, é influência. É dia a dia, é influência. A caminhada com Jesus não é uma vez por semana vindo para a igreja, não, jovem, porque uma vez por semana você vem para a igreja, você tem 2 horas de culto, mas você tem várias horas o mundo te influenciando, a cultura te influenciando. Mas Paulo vai dizer, mas transformei, ou seja, ao invés disso, há uma negativa, não faça. Mas há uma positiva, faça o quê? Mas transformai-vos. Você viu aí? O esquemático. E agora transformai-vos é metamorfê. O que é isso? Meta quer dizer transformação. Morfê quer dizer forma. Transformação de forma. O mundo quer te transformar a sua forma, que ela seja o quê? Líquida, volúvel, amém? Mutável, que se encaixa dependendo do ambiente. Mas Deus está falando, eu tenho uma transformação para você. Qual é a transformação, Deus? Eu quero que você volte àquilo pelo qual eu criei você. Lá no início, com seus representantes federais.
eu quero que você torne a ser aquilo que eu criei vocês para ser, para minha glória e para meu louvor. Eu quero que fazer uma transformação, uma metamorfose. Essa metamorfose, essa transformação de forma, eu quero fazer. Mas como, Senhor? Como? Pela renovação da mente, psique. Não fala de logicós, só de uma parte lógica da mente, mas fala de emoções. E o sábio Salomão já dizia: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O próprio Jesus disse: aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aquilo que os filósofos gregos chamavam de telos, ou seja, o imã do coração que nos puxa. É o imã. Se o imã estiver aqui na terra, ele vai te puxar para a terra. Mas se o seu imã estiver lá no céu, ele vai te puxar para o céu. É o telos. Descartes vai dizer que nós somos definidos pelo que nós pensamos, mas Jesus diz que nós somos definidos pelo que nós desejamos, amamos. Porque o que você ama, você vai buscar, atrair, vai te puxar aquilo que você ama. E aqui eu quero caminhar para encerrando aqui. Há um texto que eu quero que você abra a Bíblia, jovem. E esse eu quero que você abra. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. 2 Coríntios 3, 8. E termino aqui falando sobre esse experimentar. Oh, Felipe, me perdoe. Eu tento pregar, eu sou pastor, não adianta. Amém, querido? Mas vamos lá, 3:18. É porque depois que você começa a dirigir igreja, você tem outra visão de mais da alma. Não é mais preocupado com a vida espiritual. Mas vamos lá, porque Deus irá fazer algo extraordinário na sua vida. Abriu aí? 2 Coríntios 3:18. Moisés, só contextualizando para você, ele viu a glória de Deus, a fagulha dela. E aí, 2 Coríntios 3:18. E aí, o véu ficou ele colocou o véu no rosto, porque aquela glória era tão maravilhosa, mas a glória desvaneceu. E o véu ficou no rosto, porque a glória era transitória. A glória era transitória. E aí, ele faz essa comparação, Paulo, que todos aqueles que liam a lei, principalmente os religiosos, eles liam com o véu no rosto. Mas quando o véu do rosto é tirado, vê a glória. E quando vê a glória de Cristo, olha o que acontece. Olha o verso 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como isso? Pela renovação da mente, pela renovação do coração, porque você é aquilo que você deseja, você é aquilo que você ama. As suas rotinas de devocional, de piedade, de renovação da psique, da mente, vai transformando o teu coração, a tua alma, os teus desejos, a tua vontade, e você vai olhando para Cristo, olhando para Cristo e olhando para Cristo, e ao olhar para Cristo e ao olhar para Cristo, você vai transformando, você vai sendo transformado na imagem da glória de Cristo, ou seja, Ele vai refletindo a sua glória através da sua vida. Os cristãos não eram chamados de cristãos, era chamado de aceita do caminho, era chamado de aceita do caminho, os nazarenos. Mas quando alguém olha para os cristãos lá em Antioquia da Síria e olha para eles e observa eles, que eles são igualzinhos a Jesus, alguém diz, cristãos, pequenos cristos, cópias de Jesus. Como? Olhando para Jesus, seguindo Jesus, caminhando com Jesus, eles foram transformados, ao passo que eles eram cópias de Jesus. E se você viver essa vida, você será transformado. E você viverá experiências. Como assim? O texto vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pergunta, e eu oro e entrego o microfone. Uma pergunta, e eu quero que o grupo de louvor me ajude louvando um hino. Porque você talvez deseja fazer aquilo que você
quer fazer, que você entende que é correto. Você aprendeu, olha o intelecto, olha o Descartes. Você decorou o versículo e sabe que é pecado. Mas talvez a sua vontade é contrária àquilo que você sabe. Talvez o seu coração é contrário àquilo que você sabe, porque a influência do mundo está te fazendo levar para outro lado. Mas Jesus, através desse poder maravilhoso do Espírito Santo, chegou e tocou no teu coração aí, ó, que não é essa vida que você tem que levar, mas é uma vida de transformação diária, para parecer com Jesus, e que sua meta para 2023 e para todos os anos da sua vida seja: eu quero parecer com Jesus. Que o seu telos, que o seu desejo último, o desejo último da sua alma, seja parecer com Jesus. Eu quero ser igual a Ele, e eu quero experimentar aquilo que Ele tem para mim. Você quer experimentar o que Deus tem para você? Coloque sobre seus pés, por favor. Eu quero orar por você, jovem, rapidamente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Alamaia candora barraça. Porque Deus quer transformar os seus desejos, o seu coração, o seu interior, para que você experimente o extraordinário de Deus para a sua vida. Deus tem mais para você. Eu quero saber se tem um jovem, 2 jovens, 3 jovens que querem experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Se tem, eu quero orar por você. Eu quero que você venha na frente. Vem rápido, porque eu preciso entregar o microfone. Pastor, essa mensagem falou ao meu coração. Falou. Eu estou vivendo uma batalha, mas eu quero viver o melhor de Deus para minha vida. Eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero ser um pregador, eu quero ser uma cantora cheia do Espírito Santo. Então venha em nome de Jesus, porque enquanto você vive esta vida com Deus, de caminhada com Ele, em nome de Jesus, Ele te transforma o seu coração, o seu interior, e você vai viver o extraordinário de Deus. Não queira só viver na teoria, queira viver na prática. Tem prática de Deus para a tua vida. Tem uma jovem aqui que deseja viver o extraordinário de Deus. Cadê o segundo jovem que deseja? Cadê o segundo jovem que deseja? Cadê o segundo jovem que deseja? Vem, eu quero viver o extraordinário de Deus. Vem glorificando, vem exaltando, vem adorando. Vem glorificando, vem exaltando, vem adorando. Em nome de Jesus, eu peço aos obreiros que me ajudem. Nós vamos orar e Deus fará grandes coisas. Eu não quero viver mais para mim mesmo, mais para minhas vontades. Eu não quero ser influenciado por esse mundo. Eu não quero ser influenciado pelo sistema. Eu não quero ser influenciado pelo relativismo, pelo consumismo. Eu não quero ser influenciado pelo hedonismo, pela busca incessante do prazer. Eu quero ser influenciado por Cristo, pelo Evangelho. Eu quero ser cheio. Então, em nome de Jesus, recebe graça, poder, autoridade do céu. Recebe mais de Deus na sua vida, para que essa psique, para que essa mente, ela seja transformada. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus de Israel, eu sei, vem, jovem, que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Você foi chamado para ser diferente. Nada pode decalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão.
Você que não é batizado no Espírito Santo, abre a sua boca e começa a falar em línguas espirituais agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Deus envia anjos para me guardar. Eu não vou dividir a minha adoração, não. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos saiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anda para me guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Com línguas espirituais. Com evidências Eu vim físicas. para adorar-te, espirituais, ininteligíveis. Ó Pai, batiza agora, batiza. Batiza agora. Batiza agora. Batiza agora, Jesus. Batiza. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim
ó Deus, em nome de Jesus, para que esses jovens, Pai, experimentem o extraordinário, ó Deus, mas não, Senhor, um só dia, mas que eles vivam diariamente, ó Pai, experimentando de Ti, ó Deus, para que a sua vida seja, ó Deus, um culto, a vida seja um culto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio que esses jovens viverão o extraordinário, eu creio que esses jovens experimentarão o extraordinário, mas no ordinário, mas no dia a dia, no devocional, na oração, ó Pai, indo para a escola, no trem, no ônibus, ó Deus, na faculdade, ó meu Senhor, vivendo o extraordinário, ó Pai, no culto de ensino, na escola dominical, no ensaio, Oremaia, Amadacomi, Nicandarabahássia, em nome de Jesus, recebe, 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 agora, agora. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso. Eu vim em nome de Jesus. Totalmente